sobrando, né? E nós vamos trabalhar aí conhecimentos gerais. Ah, tá longe ainda. Sei, ainda é dia 6. E vocês estão preocupados? Não, tem tempo de sobra. Dia 6. Hoje ainda é primeiro. Nem se preocupem com isso, né? Mas olha só, o nosso, a minha preocupação particularmente, né, é com a banca, né? Nós fizemos alguns concursos, né? O IB fez alguns concursos preparatórios esse ano, e uma das bancas que mais você quer que não está abrindo é essa tela, né? Vamos pronto. Agora vai dar certo. Então, né? Esse ano, nós tivemos aí a felicidade de acertarmos muitas questões, né? Apesar de essa banca, né? Apesar dessa banca, ela não ser assim, como direi, a melhor das bancas, né? Essa banca, essa banca, ela tem alguns problemas, né? Principalmente o fato de ela ser extremamente pontual. Ela pega muito aquele Roberto, pode ser o teu retorno, porque a coordenação está dizendo que o áudio está chegando legal, algumas outras pessoas também disseram que estava chegando legal, então eu não sei dizer se é o meu áudio, mas pelo comentário que o povo fez aqui, pode ter sido o teu áudio. Confere aí de novo, Roberto. Tranquilo? Pronto, ó, o chefe aí está dizendo que vai verificar. Pronto. Vamos lá. Qual é o grande problema, qual é o grande boom das nossas questões relativas à banca UPA, né? Primeiro, o que é que acontece? Ela é pontual, ela pega um ponto isolado, né? E pega um ponto muito frequente da prova. Então, no material que você recebeu, né? O grupo mandou aí, a coordenação do IB mandou uma apostila inteira para vocês. Inteira. A apostila tem, acho que 40 e poucas páginas. A gente vai já abrir essa apostila aqui, e aí você vai ver que na apostila, que nós enviamos para vocês em PDF, né? Aí tem tempo para você dar uma olhada, não é tão longa, tem uma quantidade considerável de questões, né? Haverá tempo suficiente para você dar uma olhada no material. Mas pelo perfil que a UPA traçou, né, ela colocou ao longo de 3 provas esse ano Iguatu, Abaiara, né, ela fez essas 2 provas, nós temos para a terceira, que é o município de Granja, e ela cobrou as questões dentro de um perfil muito parecido, né? Cobrou aí guerra da Ucrânia, um assunto relativamente recente, um texto muito longo para uma questão relativamente simples. Cobrou aí Semana de Arte Moderna, de 1922, né? Então, essa banca, ela gosta de cobrar, comumente ela cobra as chamadas efemérides, né? As datas ícones, 100 anos disso, 10 anos daquilo. Então, isso é muito comum à banca. E, claro, ela cobra as questões de caráter regional, né? Ela cobra as informações regionais aí, cobra os aspectos físicos, fisiográficos do Ceará e também do município de Granja. O município de Granja, ele tem uma particularidade, e esse ano já foi cobrado dentro do perfil da banca UPA, que é uma questão limítrofe, é uma questão judiciosa ou judicial, como queiram, entre o estado do Piauí e o estado do Ceará. Tá? Uma parte do litoral de Granja migrou para o Piauí, né? Formando ali o litoral de Luiz Correia, considerando que o Piauí não tem litoral. O litoral do Piauí é tão somente o litoral do Ceará que foi negociado. Alguém mandou aqui uma pergunta no chat, tá. Pronto, prontinho. Pergunta básica. Todo mundo está com acesso aí à apostila, não está? Então, pronto. Está todo mundo com acesso à apostila? Eu vou abrir aqui um PowerPoint, tá?
Eu vou abrir aqui um PowerPoint, beleza? Peraí, cancelar, deixa eu achar meu PowerPoint. PowerPoint, pronto, tá aqui. PowerPoint, beleza. Tá aqui, vou abrir aqui meu PowerPoint. E aí a gente vai trabalhar as questões relativas ao, ao Ceará, né? E, consequentemente, nós iremos também trabalhar as questões relativas às questões regionais. Vamos começar com as questões regionais para ganhar tempo, para desdobrar as questões de granja, história, aspecto populacional, sempre o que é mais relevante, tá? E aí a UPA cobra sempre esses aspectos mais relevantes: população, economia, área, clima, características climáticas, é mais a pegada, né? A pegada da UPA, né? Então, por conta disso, a gente vai aqui trabalhar dentro desse circuito, tranquilo? Então, vamos lá, deixa eu exibir aqui a minha janela, prontinho, exibindo aí a janela, prontinho. Eu acredito que todo mundo esteja agora visualizando, né, visualizando o nosso PowerPoint, beleza? O conteúdo programático da UPA, ele aborda, entre outras coisas, Ceará, aborda Brasil, aborda caráter regional e vai abordar também mundo. Então, é um universo de coisas a ser trabalhada. Começando com o Brasil, né? Isso aí é relativamente tranquilo. O nosso país, ele é um país que ele está simultaneamente em dois hemisférios. Ele tanto está no hemisfério norte quanto no hemisfério sul. Ele é cortado pela linha do Equador. Nós temos uma área territorial simplesmente gigantesca. O nosso país é o quinto em área contínua, tá? Quando se fala em área contínua, significa dizer que todos os estados estão dentro da área territorial do Brasil. E, por conta disso, o nosso país é marcado por uma enorme biodiversidade. Essa biodiversidade, tá, ela faz com que o Brasil seja simplesmente um gigante da América Latina, um gigante da América do Sul, né? O Brasil é definido corretamente como um país global trader, que significa dizer, entre outras coisas, né, de que o que afeta a economia brasileira repercute na América Latina e, por tabela, também repercute e afeta o mundo, né? E aí, resultado. O nosso país tem os seus pontos extremos, né? Ponto extremo desse, que inclusive mudou. Anteriormente era o arroio, o Monte Caburaí, agora é a nascente do Rio Ailã, né? E aí o Brasil faz fronteira com todo mundo, né? E aí, se você acompanha as notícias, você viu que a América Latina, já faz o contraponto, né? A América Latina, ela tem uma tendência política de centro-esquerda. Poucos países podiam ser definidos como países de centro-direita, entre eles o Paraguai e o Uruguai e o Equador, né? São centro-direita, tem um perfil mais conservador na política. Os demais países da América Latina, e agora incluindo o Brasil, com a eleição do senhor Luiz Inácio Lula da Silva, passaram de novo ao chamado espectro da centro-esquerda ou da esquerda. E aí o Brasil faz fronteira com todo mundo, menos com esses dois países. Tá? Fazemos fronteira com a Argentina, Venezuela, Colômbia, e essa nossa vizinhança, Bolívia, Colômbia, Paraguai, Uruguai, é sempre uma vizinhança muito complicada, porque nessas regiões nós temos problemas de toda a ordem: tráfico internacional de drogas, tráfico de pessoas, comércio ilegal. Nós temos aí uma relação estabelecida com um bloco econômico criado em 91, chamado Mercosul, e nessa faixa litorânea, que vai aproximadamente do Espírito Santo até o Rio Grande do Sul, nós vamos ter o chamado polígono, né? Polígono não, é polígono do pré-sal, onde há uma produção de petróleo expressiva, embora o Brasil não seja autossuficiente em produção de petróleo. Tranquilo? Quando se diz que o Brasil não é autossuficiente em produção de petróleo,
não significa dizer que o Brasil não tenha petróleo. Nós somos o quinto, 15º produtor de petróleo. O nosso problema é que a capacidade de refino que nós temos é extremamente baixa quando comparada à nossa necessidade. Tranquilo? Deixa eu voltar aqui para vocês, ver se tem aí alguma dúvida, né? Prontinho, voltando aqui. Até aqui está tudo na paz, o áudio está chegando aí direitinho, nenhum problema, podemos manter esse ritmo, esticar o ritmo, porque o assunto é válido. Tudo beleza? Então pronto, tá tudo beleza, bora lá. Pau na máquina, o tempo urge. E é muito assunto, né? E aí na prova, no domingo, vocês vão lá arrebentar e vai dar tudo certo, né? Prontinho. Ó, continuando de onde nós havíamos parado, né? A posição geográfica do Brasil, originalmente, né? O Brasil sofreu um impacto aí importante dentro do processo de colonização. As nações ibéricas, aquelas aulas de história que você não estava dormindo, as nações ibéricas, Portugal e Espanha, definiram lá pelo século XV, 1494. Brando, eu tenho que decorar o diabo dessas datas? Não, não tem que decorar essas datas. Só lembrar do contexto histórico. 1401 a 1500 é o século XV. Tá? Como é que eu vou saber disso? Simples. Se, se o número o século termina em diferente de 0, 1401, aí você acrescenta uma unidade à primeira dezena. Então, aqui nós teremos o famoso século XV. Aí, o século XV, ele vai até o ano de 1500. Pronto, 1500. Por quê? Porque o século termina em 00, certo? Toda a vida. E aí aconteceu aquela confusão que a gente recorda de longa data, né? Que é aquela história do século XX, se o ano 2000 ele era século XX ou século XXI. Ó, se era ano 2000, então era século XX. O século XXI só vai começar a partir do ano de 2001. Nesse tratado estabelecido entre portugueses e espanhóis, né, o famosíssimo Tratado de Tordesilhas, as terras na porção oeste pertenciam à Espanha. E essas terras que estão marcadas aqui, com marca-texto amarelo, bem visível, pertenciam a Portugal. E aí você vai observar nessa mapa de capitães hereditários que muitos estados e muitas províncias não existiam. O Piauí, por exemplo, não existia. Nós temos a província do Ceará, o Ceará Grande, colado a ela o Maranhão, o que determinou, entre outras coisas, o processo de colonização do Ceará ao longo do século XVII. E à medida que isso foi acontecendo, né, nós tivemos aí a evolução da área territorial brasileira. Você vai observar aqui que, basicamente, o Brasil ele começa do litoral em direção ao sertão. Litoral em direção ao sertão. O único estado que foge a essa regra geral é o estado do Ceará. O Ceará não começa do litoral em direção ao sertão, começa do sertão em relação ao litoral, por conta dos ciclos econômicos que ocorreram aqui. Ciclo econômico do gado, ciclo econômico do algodão, né? Ciclo econômico da cana-de-açúcar, não. Muita calma nesta hora. A primeira atividade econômica definida no Brasil não foi a cana-de-açúcar. A atividade econômica. A primeira atividade econômica definida no Brasil foi o pau-brasil. A atividade econômica é diferente de ciclo econômico. O ciclo econômico, ele sempre pressupõe, entre outras coisas, a continuidade. Então, se eu tive plantação de cana-de-açúcar, e o Brasil ainda produz cana-de-açúcar, na verdade, o maior produtor mundial de cana-de-açúcar é o Brasil, centrado no estado de São Paulo, então essa atividade contínua se perpetuou. Logo, constitui um ciclo. Mas, se essa atividade econômica ela foi interrompida,
ela deixa de ser ciclo e passa a ser atividade. Uma prova disso é a extração do pau-brasil, que é uma madeira protegida por lei, né? Embora o pau-brasil não seja a árvore símbolo do Brasil.